Senhor presidente, a Comissão de Cultura e Saúde é composta por mim como presidente, vereador André Rezec, relator, e vereador Olímpio Nabem, membro. Mas eu gostaria de dizer a Vossa Excelência também, senhor presidente, que eu gostaria de cobrar de Vossa Excelência, junto ao Ministério Público, que houvesse uma rapidez na decisão, para não ficar essa situação bastante desagradável, né, de ser comissão provisória, e já houve experiência também desagradável nesse sentido. Se o senhor cobrar, se Vossa Excelência cobrar do Ministério Público, pode ser que a resposta venha rápida, e aí essas comissões podem vir a ser permanentes, essas próprias ou outras, mas de forma que venha a ser uma coisa já definida para os 2 anos ainda que nos restam de mandato. Obrigado. Então, notificada a Comissão de Cultura, a formação interina da Comissão de Cultura. Nobre vereador. Com relação à Comissão de Justiça, ficou definido de que eu ficaria esse vereador como presidente, o vereador Lilico como relator e o vereador Cláudio Rios como membro. Dessa forma ficam compostas as comissões. Não, mas de forma caráter provisório. Desta forma, ficam cumpridas, determinadas as comissões em caráter provisório. Em discussão única, há comunicações. Comunicações. Da Câmara Municipal da Estância Turística de Tupã, que manifesta o descontentamento e solicita apoio, objetivando a tomada de providências referente aos abusos que as operadoras de planos de saúde têm praticado contra os usuários. Será encaminhado à Comissão de Justiça, Redação e Cultura. Câmara Municipal de Araçatuba encaminha cópia do requerimento número 63 de 2007, de autoria do vereador Ney Giron, subscrito por Marcelo Andorfato, que é um requerimento ao Senado para que retome a discussão sobre as propostas de redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. Comissão de Justiça, mas eu sou contra. Da Câmara Municipal de Ribeirão Preto, encaminha cópia de requerimento, a qual é uma moção de apoio às reivindicações da Apointer por isonomia salarial na Polícia Militar, conforme especifica. Ofício da Caixa Econômica Federal esse não. Da Presidência da Casa, que dá conhecimento aos senhores vereadores da realização da sessão comemorativa em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, que se realizará no próximo dia 8 de março de 2007. Comunico e convido não só aos vereadores, mas a todos os presentes. Pois não, senhor presidente. Nobre vereador. Eu quero aproveitar o ensejo, senhor presidente, e dizer que, não obstante a data do dia 8 de março altamente significativa, eu vou estar impossibilitado e quero já justificar a minha ausência, já havia dito a Vossa Excelência, que por questões de assuntos particulares, envolvendo inclusive a profissão com defesa do Tribunal do Júri, eu me acho
por cautela, e eu não vou poder fazer presente nessa sessão solene. Justificado, nobre vereador. Vereador Euripinho. Vereador Euripinho também justificando a sua ausência. Ordem do dia. Em discussão única. Projeto de lei número 114 de 2006, de autoria do senhor prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo a desenvolver ações e aportes de contrapartida municipal para implementar o programa Carta de Crédito, recursos do FGTS, na modalidade produção de unidades habitacionais, operações coletivas, etc., de acordo com regulamentação do Conselho Curador do FGTS. Estava com vistas ao vereador Otávio Alves Garcia. Adiamento. O adiamento de 10 dias requerido pelo vereador Otávio. Para a ciência dos senhores vereadores, os membros da Comissão de Justiça e Redação, José Francisco Abrão Miziara e Dorivaldo de Almeida Júnior, Lilico, exararam parecer apresentando emenda ao presente projeto de lei. O primeiro secretário procederá à leitura da emenda apresentada pelos membros da Comissão de Justiça e Redação, Kiko Miziara e Lilico. Emenda. Comissão de Justiça e Redação, parecer número 82/2007, em 1º de fevereiro de 2007. Processo número 2810/2007, projeto de lei número 114/2007. Concordamos com o parecer anterior em todos os seus tópicos. No entanto, para melhor esclarecer a matéria e evitar problemas que porventura surgirem, apresentamos a seguinte emenda. Artigo 3º, parágrafo 5º. Os beneficiários deverão ressarcir somente os custos relativos a cada unidade, integralizados pelo Poder Executivo Municipal a título de contrapartida, necessários para a viabilização e produção das unidades habitacionais, mediante pagamentos de encargos mensais, de forma análoga às parcelas e prazos já definidos pela Resolução CC-FGTS número 460/04, permitindo a viabilização para a produção de novas unidades habitacionais. Sala das Sessões, vereador Rui Menezes, ao 1º de janeiro de 2007. Está em discussão o projeto de emenda. Vereador Otávio Alves Garcia. Eu quero só deixar claro a Vossa Excelência e os demais vereadores que o presente projeto de lei, bem como o 115, ele teve um adiamento por 10 dias solicitado por esse vereador, justamente com o escopo de que a Prefeitura esclarecesse a respeito da área verde e que vieram aos autos esclarecimentos de que realmente não se trata de área verde, mas houve um equívoco na informação. Em razão disso, a tramitação normal, porque prestaram esclarecimento e não existe óbice algum na aprovação do projeto. Em discussão. Vereador André Rezec. Senhor presidente, senhores vereadores, realmente o vereador Otávio tem razão. O que fizeram foi o seguinte: pegaram o mesmo mapa que veio e aonde estava escrito área verde, trocaram por área de lazer. Eu acho muito estranho só que o setor competente da prefeitura tenha dois mapas iguais, um escrito área verde, outro área de lazer, e sei lá quantos mais com outras coisas. Ou se não, mudou no desempenho. Que a hora que falou que era verde, surgiu um outro mapa idêntico, onde só apagou a palavra área verde e colocou área de lazer. Eu acho que, mais uma vez, se manda informação para essa Câmara que uma das duas não corresponde à verdade. Em discussão, vereador João Alberto Minaré. Senhor presidente, eu ouvi atentamente a justificativa do doutor Otávio Alves Garcia, onde realmente ele esclareceu. Agora, o que eu não concordo
com as palavras do vereador André Rezec, porque no momento que o Otávio esclareceu, um engano pode haver. Então, eu acho que a pessoa não deve criticar uma coisa que não tem fundamento. Continua em discussão. Não havendo oradores, está em votação. Em votação, a emenda apresentada pelos membros da Comissão de Justiça e Redação, vereadores Kiko Miziara e Dorival de Almeida Júnior Lilico. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Os favoráveis, aprovada por unanimidade a emenda. Agora vai para o... Está em votação o projeto em sua redação original. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Voto contrário dos vereadores Kiko Miziara, André Rezec, Lilico e Paçoca. Aprovado por maioria. O vereador João Alberto Menaré, com fundamento no parágrafo 6º do artigo 119 do Regimento Interno, solicita apreciação da redação final nessa mesma sessão. Está em discussão a redação final. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade a redação final, já com as emendas acopladas. Projeto de lei número 115 de 2006, do senhor prefeito municipal, dispõe sobre a concessão de direito real de uso com promessa de alienação sobre lotes de terrenos urbanos pertencentes ao patrimônio público municipal e dá outras providências. Esse projeto é um complemento do primeiro. Com o adiamento de 10 dias requerido pelo vereador Otávio Alves Garcia, que já se pronunciou pela normal tramitação, para a ciência dos senhores vereadores, os membros da Comissão de Justiça e Redação, Otávio Alves Garcia, Kiko Miziara, elaboram parecer apresentando emenda substitutivo ao presente projeto. O membro da Comissão de Justiça e Redação, Dorival de Almeida Júnior Lilico, apresentou parecer em separado, apresentando uma emenda à emenda do projeto em questão. Uma emenda à emenda. Projeto em questão. O primeiro secretário procederá à leitura da apresentação de emendas. Comissão de Justiça e Redação, parecer número 55/2007, em 25 de janeiro de 2007. O relator, Dr. José Francisco Abrão Miziara. Processo número 2812/2006 e projeto de lei número 115/2006. O presente projeto tem por escopo dispor sobre a concessão de direito real de uso com promessa de alienação sobre lotes pertencentes à municipalidade. Versa o parecer da dota assessoria jurídica da Casa que deveria haver alteração na denominação da forma de concessão, que deveria ser concessão de direito real de habitação e não concessão de direito real de uso. Solicitamos o parecer do jurídico da Prefeitura para nortear o posicionamento desta comissão, a fim de evitar problemas futuros entre os envolvidos, em decorrência da alteração aferida, e este manifestou-se pela manutenção da denominação, mencionando inclusive que na lei orgânica do município o tratamento é o constante no projeto original. Procedemos à análise em diplomas competentes, os quais nos asseguram que devemos prevalecer com a denominação original. Segundo Odete Medauer, Direito Administrativo Moderno, São Paulo, Revista dos Tribunais, letra D. Concessão de direito real de uso é o contrato pela qual a administração consente que o particular use privativamente terreno público como direito real,
para os fins de urbanização, edificação, industrialização, cultivo ou qualquer outro uso de interesse social, conforme prevê o Decreto-Lei nº 271/67, que instituiu esse tipo de concessão. Em geral, depende de autorização legislativa e concorrência. A Lei 8.666, de 1993, dispensa de licitação esta concessão quando destinada a programas habitacionais de interesse social e uso de outro órgão ou entidade da administração. Artigo 17, inciso 1º, parágrafo 2º. No entanto, existe uma imprecisão técnica que precisa ser corrigida, já que não há o que se falar em doação pelo poder público, pois o interessado terá efetivado o pagamento. Diante de tal fato, apresentamos a seguinte emenda. Emenda substitutiva ao inciso 8º do artigo 5º, para que passe a ter a seguinte redação. Artigo 5º, inciso 8º. Alienar o imóvel sobre o qual serão edificadas cada uma das 11 unidades habitacionais após o pagamento total da contraprestação pelos beneficiários. Portanto, reiteramos o posicionamento pela normal tramitação da matéria, deixando a decisão final a cargo do douto plenário. Sala das Sessões, vereador Rui Menezes, aos 25 de janeiro de 2007. Está em discussão o projeto e as emendas. Não havendo oradores, está em votação a emenda substitutiva apresentada pelos membros da Comissão de Justiça e Redação, Otávio Alves Garcia e José Francisco Abrão Miziara. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade a emenda substitutiva. Está em votação a emenda apresentada pelo membro da Comissão de Justiça e Redação, Dorivaldo de Almeida Júnior. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade a emenda. Está em votação o projeto em sua redação original. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Rejeitado o projeto, uma vez que não atingiu o quórum necessário de 8 votos. Para registrar em ata, votaram contra os vereadores Kiko Miziara, Dorivaldo de Almeida Júnior, Lirico, André Rezec e Paçoca, Luiz Carlos Anastácio. Projeto de lei número 07 de 2007, de autoria desse presidente, que está no complemento, que institui a comenda Chico Barreto ou Ana Rosa, e estabelece normas para a sua concessão. Senhor presidente, solicito vistas. É regimental a solicitação do vereador André Rezec. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Com vistas do vereador André Rezec. Projeto de lei número 012 de 2007, revoga em todos os seus termos a lei número 3661 de 7 de abril de 2004, que autorizou a doação de terreno na zona de uso diversificado Pedro Pinto Paixão, à empresa IPCP, Indústria de Poste de Concreto Panice Limitada. As comissões permanentes elaboraram pareceres favoráveis. O vereador Mandioquinha solicita a dispensa da leitura dos pareceres, que é regimental. Está
em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está em primeira discussão o projeto de lei número 012 de 2007. Não havendo oradores, está em primeira votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto de lei em primeira discussão e votação. O vereador Otávio Alves Garcia, com fundamento no parágrafo 6º do artigo 119 do Regimento Interno, solicita apreciação da matéria em segunda discussão na noite de hoje. Está em segunda discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto de lei em segunda discussão e votação. O vereador Paulo Corrêa solicita apreciação da redação final na noite de hoje. Está em votação a redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade a redação final do projeto 012 de 2007. Projeto de decreto legislativo número 05 de 2007, de autoria do vereador Otávio Alves Garcia, que concede o título de cidadão benemérito de Barretos ao Dr. Neyton Fantoni Júnior. A Comissão de Justiça e Redação elaborou parecer favorável. O vereador Mandioquinha dispensa a leitura do parecer, é regimental. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está em primeira discussão o projeto de decreto legislativo. Não havendo oradores, está em primeira votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto de decreto legislativo em primeira discussão e votação. O vereador Cláudio Honor, com fundamento no parágrafo 6º do artigo 119 do Regimento Interno, solicita apreciação da matéria em segunda discussão na noite de hoje. Está em segunda discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto de decreto legislativo em segunda discussão e votação. O vereador Mandioquinha solicita apreciação da redação final na noite de hoje. Está em votação a redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a redação final. Projeto de decreto legislativo número 06 de 2007, de autoria do vereador Otávio Alves Garcia, concede o título de cidadão benemérito de Barretos ao Dr. Ronaldo Fenelon Santos Filho. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, o vereador André Rezec. Gostaria de solicitar a vista do decreto legislativo número 6, bem como o decreto legislativo número 7. É regimental. Está em votação a solicitação do vereador André Rezec. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Projeto... Não, desculpa, ele só falou, né? O projeto de decreto legislativo número 07 também, né? Também. Projeto de decreto legislativo número 08 de 2007, de autoria do vereador Otávio Alves Garcia, concede o título de cidadão honorário de Barretos ao Dr. Enio Santarelli Zuliani. Eminente desembargador. A Comissão de Justiça e Redação elaborou parecer favorável. O vereador Mandioquinha solicita a dispensa da leitura do parecer, o que é regimental. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está em primeira discussão o projeto de decreto legislativo. Não havendo oradores, está em primeira votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem.
Aprovado por unanimidade o projeto de decreto legislativo em primeira discussão e votação. O vereador Minaré, com fundamento no parágrafo 6º do artigo 119 do Regimento Interno, solicita apreciação da matéria em segunda discussão na noite de hoje. Está em segunda discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto de decreto legislativo em segunda discussão e votação. O vereador Euripinho solicita apreciação da redação final na noite de hoje. Está em votação a redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a redação final do projeto número 08 de 2007. Discussão única. Pareceres da Comissão Especial, processo número 1496 de 2006, relativo ao requerimento número 531 de 2006 do vereador Luiz Carlos Anastácio e outros, que requerem à mesa seja constituída uma comissão especial para apurar supostas irregularidades na Secretaria Municipal de Educação, com pedido de adiamento por 10 dias, requerido pelo vereador Otávio Alves Garcia, que irá se manifestar. Senhor presidente, o pedido de adiamento deveu-se ao fato de aguardar o parecer do Departamento Jurídico a respeito da matéria. O parecer foi encaminhado para os autos, portanto, pela tramitação normal. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Paçoca. Peço permissão para falar daqui. Senhor presidente, duas comissões aprovadas por este plenário, designada por mim, na época presidente da Casa, fez parecer que havia 3 membros, uma o vereador Sebastião Rodrigues, o outro o vereador Euripinho e o outro o vereador André Rezec. Acontece o seguinte, senhor presidente, que no parecer do vereador Olímpio Jorge Nabem e do vereador Mandioquinha, no item 3, os mesmos esclarece o seguinte: item 3, esclarece-nos a documentação, além de outros questionamentos, de que horas extras necessárias para o desenvolvimento de determinados trabalhos. Agora, senhor presidente, pela atenção do senhor, constitui-se em bancos de hora. Senhor presidente, é sábio por todos nós que uma funcionária por nome de Marisa Helena Batista de Queiroz extrapolou-se o tanto de horas extra, por isso que foi denunciada esta casa e por isso que foi feito essa comissão. E eu pediria a Vossa Excelência que pusesse em votação desse plenário que esta Casa requer ao Sindicato do Servidor Público Municipais o acordo de banco de hora feito entre a Prefeitura e o sindicato. Porque sabe o senhor que é sindicalista que banco de hora tem que haver acordo entre a empresa e os representados dos empregados. E parece, senhor presidente, que este banco de hora não existiu. Então, os nobres colegas devem ter recebido informações equivocadas. Por isso, eu solicito adiamento por 1 semana e colocaria aí o pedido à Vossa Excelência, que requer ao sindicato o acordo do banco de hora, porque aí nós vamos de vez esclarecer se os colegas foram ludibriados, informado errado, que não havia banco de hora, e por que tantas horas, como foi feito, principalmente por essa funcionária. É o meu pedido, senhor presidente. Primeiro, em votação, a solicitação do vereador Luiz Carlos Anastácio.
que solicita ao Sindicato dos Servidores Públicos Municipais a cópia do acordo coletivo de trabalho ou acordo anexo sobre banco de horas. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Com voto contrário do vereador Otávio Alves Garcia e João Alberto Minaré. Está em votação o pedido de vista do vereador Luiz Carlos Anastácio, que é regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Com vistas ao vereador Luiz Carlos Anastácio, o Paçoca. Em discussão, o requerimento número 117 de 2007, de autoria do vereador André Rezec. Requer oficiar o senhor prefeito municipal solicitando informações relativas à Lei 3.915, que cria, no exercício de 2007, o Programa Emergencial de Auxílio-Desemprego no município de Barretos e da outras providências. Com adiamento de 10 dias, requerido pelo vereador Otávio Alves Garcia. Está em discussão o requerimento em questão. Senhor presidente, só para argumentar no sentido de que, analisando o requerimento, depois do decurso do tempo, pela tramitação normal do mesmo. Está em discussão o requerimento. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Voto contrário do vereador Otávio e do vereador João Alberto Minaré. Aprovado por maioria de votos o requerimento. Ofício número 117 de 2007, do senhor prefeito municipal, que encaminha balancete referente ao mês de janeiro de 2007. A Comissão de Finanças, Orçamento e Contas elaborou parecer favorável, deixando ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo a análise final. O vereador Minaré solicita a dispensa da leitura do parecer, que é regimental. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está em discussão o processo. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Ofício número 65 de 2007, do Instituto de Previdência do município de Barretos, que encaminha balancete referente ao mês de janeiro de 2007. A Comissão de Finanças, Orçamento e Contas elaborou o parecer favorável, deixando ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo a análise final. O vereador Eripinho solicita a dispensa da leitura do parecer, que é regimental. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está em discussão o processo. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Ofício número 06 de 2007, do Serviço Autônomo de Estação Rodoviária de Barretos. Encaminha balancete referente ao mês de janeiro de 2007. A Comissão de Finanças, Orçamento e Contas elaborou parecer favorável pela regularidade formal, deixando ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo a análise final. Está em discussão
Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Em discussão única. Ofício da Secretaria Municipal de Saúde, número 029 de 2007, de autoria do secretário, senhor José Luiz Yunes, encaminha gastos pagos do Fundo Municipal de Saúde relativo ao mês de dezembro de 2006. A Comissão de Finanças, Orçamento e Contas elaborou o parecer favorável pela regularidade formal, deixando ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo a análise final. Está em discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. O que está acontecendo aqui? Matéria do expediente. O vereador Mandioquinha solicita o englobamento da matéria. Solicito. É regimental, está em votação. Os favoráveis ao englobamento da matéria permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o englobamento da matéria. Solicito ao primeiro secretário que proceda a leitura a leitura das proposituras. O vereador que desejar discuti-las deverá solicitar destaque. Requerimento número 209/2007, de Olímpio Jorge Nabem. Requerimento número 210/2007, de Olímpio Jorge Nabem. Requerimento número 211/2007, de Sebastião Rodrigues de Oliveira. Requerimento número 212/2007, de Sebastião Rodrigues de Oliveira. Requerimento número 213/2007, de Olímpio Jorge Nabem. Requerimento número 214/2007, de Olímpio Jorge Nabem. Requerimento número 215/2007, de Sebastião Rodrigues de Oliveira. Requerimento número 216/2007, de Olímpio Jorge Nabem. Requerimento número 217/2007, de Olímpio Jorge Nabem. Requerimento número 218/2007, de Olímpio Jorge Nabem. Requerimento número 219/2007, de Olímpio Jorge Nabem. Requerimento número 220/2007, de Olímpio Jorge Nabem. Requerimento número 221/2007, de Olímpio Jorge Nabem. Requerimento número 222/2007, de Paulo Henrique Correia. Requerimento número 223/2007, de Paulo Henrique Correia. Requerimento número 224/2007, de Paulo Henrique Correia. Requerimento número 225/2007, de Paulo Henrique Correia. Requerimento número 226/2007, Dorivaldo de Almeida Júnior. Requerimento número 227, de Paulo Henrique Correia. Requerimento número 228, de Paulo Henrique Correia. Requerimento número 229, de José Francisco Abrão Miziara. Requerimento número 230/2007, de André Luiz Rezec. Requerimento número 231, de André Luiz Rezec. Requerimento número 232, de André Luiz Rezec. Requerimento número 233, de André Luiz Rezec. Requerimento número 234, de André Luiz Rezec.
Requerimento número 235, de Existo Hélio Fernandes César. Requerimento número 236, de Paulo Henrique Correia. Requerimento número 237, de Olímpio Jorge Nabem. Requerimento número 238, de José Francisco Abrão Miziara. Requerimento número 239, de Paulo Henrique Correia. Requerimento número 240, de Paulo Henrique Correia. Requerimento número 241, de Paulo Henrique Correia. Requerimento número 242, de Paulo Henrique Correia. Requerimento número 243, de Paulo Henrique Correia. Requerimento número 244, de Claudio Honor Risse. Destaque. Requerimento número 245, de Otávio Alves Garcia. Requerimento número 246, de Otávio Alves Garcia. Indicação número 41, do vereador João Alberto Minaré. Indicação número 42, João Alberto Minaré. Indicação número 43, de Otávio Alves Garcia. Indicação número 44, de Olímpio Jorge Nabem. E, finalmente, a indicação número 45, de João Alberto Minaré. Quinta-feira eu tô aí, quinta-feira de tarde. Saio de lá quinta de manhã. Quer ir lá? Senhor presidente, eu queria pedir a minha inscrição no final, o vereador fala Explicação pessoal. Isso, obrigado, senhor presidente. Está em votação, está em discussão os destaques. Senhor primeiro secretário. Primeiro, vereador Olímpio Jorge Nabem Euripinho. Senhor vice-presidente, o senhor poderia assumir o meu lugar, por favor? Depois de sorver esse copo de... Vamos lá fumar. Não, eu resolvo amanhã antes de ir. Antes de ir. Primeiro eu vou vir assinar. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, munícipes que nos honram com sua presença no plenário, em nome do meu amigo Zelo e todo o pessoal da Dengue, que eu quero cumprimentar todos os presentes, né? Todo o pessoal do programa Saúde da Família, que está no aguardo da aprovação do projeto. E eu quero tranquilizá-los que agora já resolveu o problema das comissões. E aí, espero que na próxima semana a gente possa definir isso aí e deixar o pessoal que tem feito um bom trabalho em todos os bairros. E um programa que realmente vem de encontro com a necessidade da população. E a gente fica muito feliz porque esse lado familiar entre os agentes e o pessoal que atende, os médicos, os bairros, é uma coisa muito bacana, gratificante, num momento muito difícil que não é hora da doença. Tem uma parte, André? Quero. Pode falar. Obrigado, vereador Euripinho. É só para esclarecer que o processo até hoje oficialmente não chegou na minha mão. E assim que chegar eu dou, mas oficialmente. Falar de boca que tem um processo e depois falar isso não é muito certo não, vereador. Obrigado. Nós temos certeza que a hora que chegar na sua mão você vai dar o parecer favorável e o trabalho vai continuar, tenho certeza disso. Espero, né? Senhor presidente, vou fazer alguns esclarecimentos de alguns requerimentos que eu fiz na casa. E o primeiro requerimento, 209, eu quero aproveitar a oportunidade do pessoal que conhece o bairro Nova Barretos, e nós sabemos muito bem que durante as chuvas, determinados locais têm sofrido muito com as fortes chuvas que têm acontecido na nossa cidade nos últimos meses, nos últimos dias. E eu estou solicitando aqui em vários setores do bairro Nova Barretos, senhor presidente, e a construção de canaletas. Nós sabemos que as fortes chuvas
acaba deteriorando o asfalto e acaba danificando aquilo que foi feito. E eu estou mencionando aqui alguns setores, Alameda, Júlio Calil, Josina Goulart, Pinheiro, Bassi, todos os setores lá do bairro Nova Barretos, pedindo a construção de canaletas e pedindo que o nosso secretário possa fazer um estudo para atender aquele bairro que tanto necessita, não só apenas nesse requerimento, mas como outras reivindicações também, que a gente tem feito na casa, como sinalização, como posto policial, posto de saúde, enfim, é um bairro que nós esperamos que essa administração possa fazer alguma coisa, tendo em vista que se encontra esquecido. E lá se questiona muito com relação à rotatória, com relação a algumas entradas no bairro, que realmente foram feitas de uma maneira totalmente irregular, e nós temos questionado aqui na casa, feito uns questionamentos no sentido de dar melhorias para o bairro. Mas o bairro Nova Barretos, o questionamento meu aqui é em relação à construção de canaletas para resolver o problema de escoamento de águas pluviais durante principalmente essas fortes chuvas que ocorreram na nossa cidade. Senhor presidente, o requerimento 210, eu tenho, através de um trabalho que eu tenho procurado fazer nos predinhos do Nilton Siqueira Sopa, para conseguir a individualização dos hidrômetros naquele local, e graças a Deus as coisas estão caminhando. Eu espero mais tardar poder ter uma resposta positiva e definitiva para resolver um problema social de grande monta naquele setor, que é poder individualizar os hidrômetros do Nilton Siqueira Sopa. Mas não é só isso que é a minha preocupação com relação ao pessoal que mora naquele local. A preocupação também vai além, porque nós sabemos que lá há necessidade de algumas benfeitorias, principalmente na implantação da área externa, da iluminação e outras coisas que eu irei falar com o decorrer. Então eu tenho solicitado um empenho através do CDHU, pedindo parceria juntamente com a prefeitura para que nós possamos estar resolvendo essa situação dentro do conjunto Nilton Siqueira Sopa. Por isso essa reivindicação já foi feita na casa e eu espero estar resolvendo o problema da iluminação externa, principalmente no bairro Nilton Siqueira Sopa. E o outro requerimento, senhor presidente, o 213, eu estou solicitando, nós sabemos que o Distrito Industrial 2, como aqui nós estamos falando vamos falar futuramente do Fundo Vale, que é um investimento que a administração atual irá mandar um projeto para poder atender um problema de grande monta em nossa cidade. Eu espero poder ser aprovado esse projeto e resolver o problema das enchentes e outros problemas que a nossa cidade tanto necessita, Paçoca. Mas eu vou fazer um comentário com relação ao Distrito Industrial 2, que também foi uma dívida herdada da gestão anterior, e agora nós estamos aí vendo que o Distrito Industrial 2 apenas existe, como já falei aqui muitas vezes na casa, de empresas que apenas mudam de lugar, sai da cidade, que vai para lá, mas empresas novas mesmo, a gente está ficando a desejar nas administrações. Eu espero que mais empresas venham para a nossa cidade para atender a grande preocupação nossa, que é o desemprego. Mas a minha preocupação também em relação ao Distrito Industrial 2 é estar melhorando aquele local. E a instalação de uma rede específica para o SPID, né? Porque muitas empresas lá usam muito a internet para poder fazer os seus pedidos, e essa já é uma reivindicação antiga desse vereador, e eu espero poder estar conseguindo essa melhoria para as empresas que existem lá no Distrito Industrial 2. E com relação ao requerimento 214, senhor presidente, constantemente eu sou cobrado por muitos munícipes que me procuram no dia a dia, e muitos deles, às vezes, estão em construção e vai solicitar do SAI a ligação de água. Ou ligação cara, porque a pessoa já está no último dos últimos, tentando sair do aluguel, tentando ajeitar a sua situação financeira, a sua vidinha, aí de repente solicita uma ligação de água no SAI, e eu entendo que as taxas cobradas, elas realmente são elas são altas. E eu estou fazendo um requerimento aqui, se há estudo, se a gente pode estar melhorando essa cobrança, no sentido de amenizar, no fundo, para aqueles que realmente querem sair do aluguel. Porque quem está construindo, grande parte são pessoas que vão sair do aluguel.
e a ligação de água para quem é iniciante, para quem está tentando sair da situação difícil, ela realmente foge do orçamento. Então, está aí um requerimento, senhor presidente, que eu estou questionando, sai a possibilidade de conseguir essa benfeitoria. E já o requerimento 216, senhor presidente, nós sabemos que o Rochão é um lugar muito frequentado pelos esportistas e nós entendemos que ali já existe um espaço que pode ser utilizado para a construção de uma casa do atleta, porque sabemos que muitos atletas que se dirigem à nossa cidade realmente ficam a desejar com relação a onde ficar, e tendo uma casa do atleta, realmente é um lugar, um espaço onde a gente vai poder estar recebendo ou atendendo aqueles atletas que tanto fazem para o esporte a nível nacional. E, senhor presidente, o requerimento 217, a minha preocupação, eu quero dizer aqui, gostaria de aproveitar que vocês estão prestando atenção no nosso depoimento. Eu faço um trabalho, Paçoca, com relação a Cristiane de Carvalho, nas liberações de hipoteca, são as escrituras que nós fazemos com aquele pessoal da Coab Bauru. E aí, a minha preocupação aqui, com relação a esse requerimento, é com relação aos mutirões da nossa cidade. Acho que tem aqui uma colega, né, do Programa Saúde da Família, que mora no mutirão de Ibirapuera, mora próximo, né, no bairro. Nós sabemos que é muito importante conseguir para esse pessoal essa escritura definitiva, porque aí sim eles poderão ter tranquilidade, Paçoca, de ter o seu imóvel, de poder estar registrando. E eu percebo que no mutirão do Santa Cecília, no mutirão da Gomes, uma dificuldade muito grande das administrações anterior e atual de poder estar liberando essas escrituras, uma vez que já faz muito tempo que essas pessoas moram no local. Então eu estou solicitando aqui, mais uma vez, um requerimento, pedindo, que acho que no Santa Cecília são 50 casas, no mutirão da Gomes são 113, pedindo providências para que eles possam estar emitindo já as escrituras para poder esse pessoal, os moradores, estar registrando suas casas definitivamente. E o requerimento 218, senhor presidente, como eu estou falando de escritura, é o mesmo assunto com relação aos predinhos, tanto do Siqueira Sopa, como do Zé Faleiros, que é o caso das pessoas que lá moram, doutor Otávio, e tem a dificuldade de poder regularizar a situação. E aí fica aquela indefinição em relação ao imóvel, e eu peço prorrogação por mais 5 minutos, só para matar aqui. Tá bom, senhor presidente? Põe em votação 5 minutos, por excelência.